Resolução de equações incompletas do tipo a vezes x ao quadrado mais c igual a zero. O que isso significa? Que nesses exemplos que eu vou ensinar agora vocês a resolverem, nós temos uma equação de segundo grau. Por que é uma equação de segundo grau? Porque o maior expoente aqui é o 2, mas nós só teremos o valor de A e o valor de C. Por isso que é chamada de equação incompleta. Nela não há o valor de B. Agora nós vamos começar a ver aí uma sequência de 3 exemplos. Esse é o primeiro exemplo, em que eu tenho x ao quadrado menos 64 igual a zero. Como eu vou encontrar um valor numérico para o x, que se for elevado ao quadrado e se for subtraído de 64, vai aqui resultar em zero. Então, como eu vou resolver isso? Da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho que isolar a incógnita, que na verdade é o x ao quadrado, dos números que estão sozinhos. Eu faço isso organizando-os no primeiro membro e no segundo membro. O primeiro membro está aqui à esquerda do igual e o segundo membro está aqui à direita do igual. Bom, o menos 64, ele vai passar para o outro lado do igual com a operação inversa, positivo. Fica, então, x ao quadrado igual ao zero, porque o zero já estava depois do igual, mais 64. Na linha de baixo, eu tenho que x ao quadrado é igual. Qual o resultado de 0 mais 64? É o 64. Aqui, eu transformo, então, novamente, a operação da potenciação na operação inversa, que é a radiciação. Então, esse expoente aqui, o 2, que estava aqui com o x, vai passar para o outro lado, transformando o 64 em raiz quadrada. Então, eu tenho aqui x igual a raiz quadrada de 64. X igual a mais ou menos 8. Por que mais ou menos 8? Porque a raiz quadrada de 64 é 8. Voltando aqui, se eu pegar o 8 positivo e elevá-lo ao quadrado, fica 64 menos 64 igual a zero. E se eu pegar também aqui o 8 negativo e elevar ao quadrado, eu vou ter o 64 menos 64 igual a zero. Portanto, as raízes da equação são mais 8 e menos 8. Nesse segundo exemplo, ele tem uma pequena diferença. Eu tenho um número acompanhando o x ao quadrado aqui, que no caso é o 4, mas na resolução não muda nada. Primeiro, vou isolar aqui a incógnita. A incógnita agora é 4x ao quadrado. Igual. Copiei o 3, que já estava lá do outro lado. O 46 negativo passou para o segundo membro com a operação inversa, passou positivo. Aqui na linha de baixo, então, eu tenho 4x ao quadrado igual a 3 mais 46, 49. Esse 4 que estava multiplicando o x quadrado aqui, passa, então, na próxima sequência aí, dividindo o 49. Então, x ao quadrado fica igual a 49 quartos. Aqui eu retiro, então, esse expoente, ou seja, eu transformo a potência na operação inversa aqui, que é a radiciação. Notem que o x, não tem mais o expoente 2. Por quê? Porque ele transformou aqui o 49 quartos em raiz quadrada. Aqui embaixo, x igual. Quanto que é a raiz quadrada de 49? 7. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Resposta, x igual a mais ou menos 7 meios. Se eu substituir aqui tanto 7 meio positivo quanto negativo e subtrair o resultado aqui de menos 46, eu vou obter o 3. As raízes dessa equação, então, são 7 meios e menos 7 meios. Agora, atenção. Esse último exemplo, eu tenho um caso em que eu não vou ter raízes reais e eu vou explicar o porquê. A equação é 3x ao quadrado mais 25 igual a 4. Isolando o x ao quadrado aqui, eu tenho 3x ao quadrado igual ao 4, que já estava depois do igual, e o 25 vem para cá negativo. Na terceira linha, 3x ao quadrado é igual a menos 21. 4 positivo com 25 negativo, 21 negativo. Aqui, o 3 que estava multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho x ao quadrado igual a menos 21 dividido por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Como 21 é negativo e é uma divisão, eu tenho que fazer jogo de sinais. Menos do 21 com mais do 3, menos com mais,
resulta aqui em menos. O que acontece nesse caso? Como x está elevado ao quadrado, se eu fosse colocar aqui esse número dentro de uma raiz, eu teria raiz quadrada de menos 7. Não existe raiz quadrada de um número aí que seja negativo, não tem resposta. Portanto, essa equação aqui do segundo grau incompleta não tem raízes reais.